Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Use Penha para você. Vamos ouvir hoje mais uma reflexão sobre a vida, baseada nos conceitos filosóficos, científicos e religiosos da doutrina espírita, e conseguir transmitir para o maior número de pessoas esses conhecimentos. Esperamos que gostem. Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouquinho sobre o Evangelho do nosso Mestre Jesus. E hoje nós vamos abordar um tema que fala justamente sobre Jesus, né? Sobre a importância dele atualmente em tudo que estamos vivendo, em tudo que o nosso planeta Terra está passando em matéria de prova, expiação, para poder progredir. E para falar um pouquinho sobre isso, eu vou usar o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, num trecho sobre as instruções dos Espíritos e uma mensagem, entre tantas, do Espírito de Verdade. A gente fala pouco sobre esse capítulo quase, quando abre ao acaso, dificilmente ele cai, mas eu acho muito interessante esse capítulo, porque numa dessas mensagens, a mensagem de tópico 5, ele começa justamente assim: venho como antigamente, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade de separar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como antigamente, minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Se a gente prestar atenção na conjugação do verbo, é como se fosse Jesus falando, né? E é Jesus. Ele fala justamente isso, né? Venho como antigamente, na época que ele veio, quando todos os judeus, né, que haviam conhecido a mensagem de Deus, estavam se desvirtuando pela matéria, só prestando atenção na matéria. Foi no momento que ele veio dissipar as coisas erradas, as trevas, e trazer a luz através do evangelho dele, da Boa Nova. E ele fala novamente sobre isso, que ele vem agora através do Espiritismo, né, para que ele, mais uma vez, coloque um guia, uma direção para a gente seguir. Ele fala aqui depois, continuando essa mensagem, que nós nos desviamos do caminho reto e largo que conduz ao reino de Deus. Ele fala de meu Pai, como Jesus falava, né? E estamos perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Olha só que verdade, né? Nós estamos vendo tantos atos impiedosos, tanta crueldade, tanta violência, tantos atos cometidos por orgulho, como se as pessoas fossem durar para sempre, que não tivesse que prestar conta dos seus atos, como se tudo fosse só matéria, só coisas que são supérfluas, que não têm valor espiritual, que não duram para sempre, valores morais tão esquecidos. Então ele vem falar sobre isso, né? Que nós a gente se desviou desse caminho reto e largo que conduz ao reino de Deus. Olha só, é um caminho reto e largo, não é difícil. É só observar as leis de Deus, né? Justiça, caridade, amor, bondade, compreensão, perdão, abnegação, né? Desprendimento. Todas essas coisas tão fáceis, mas que a humanidade em si não consegue exemplificar, fazer para que o mundo se torne melhor. Ele fala aqui também que os homens, nós somos fracos, mas independente de sermos fracos, nós ainda temos a possibilidade de alavancar caminhos para as pessoas que estão mais fracas que nós ainda, né? Que nós temos que nos fortalecer perante o nosso conhecimento, a nossa vontade, a nossa perseverança, nos unirmos a Deus para encaminhar aqueles que são mais enfraquecidos do que nós, através do conhecimento, ajudar
falar, de expandir todo o conhecimento sobre Deus que nós temos, para que a gente fale, para que a gente conduza, para que a gente ame, para que a gente faça as coisas de acordo com aquilo que ele veio ensinar. E ele fala assim uma coisa que eu acho muito importante nessa mensagem: estou, muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pelas vossas imensas fraquezas, para não estender mão segura aos infelizes, transviados que vêm do céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas, não mistureis o joio ao bom grão, as utopias, as verdades. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. É tão importante isso, né? A gente sentir que Jesus ainda está tocado de amor por nós. Ele nunca deixou e nunca vai deixar de nos amar. Ele nunca deixou de nos conduzir. Ele está presente em cada movimento que esse planeta faz. Tocado de compaixão por aqueles que erram, tocado de compaixão por aqueles que sofrem, tocado de compaixão por aqueles que não conseguem entender a sua mensagem, não expandem essa mensagem de acordo como deveriam ser expandidas, né? Tocado de compaixão por aqueles que necessitam de carinho, de reflexão nas suas dores, de alívio nos seus momentos difíceis, tocado de compaixão e de amor por aqueles que fazem aquilo que ele gostaria que nós fizéssemos. Então ele está presente, ele está muito presente em nossa vida. Basta a gente sentir e sentir Jesus ao nosso lado. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado por ter ouvido até o fim o podcast Use Penha para você. Em breve, mais episódios. Fiquem com Deus.